Donald Trump afirma que a marinha iraniana foi destruída, mas ainda existe a frota Mosquito com lanchas rápidas. Para quem não conhece, o que é essa frota Mosquito? Na verdade, são centenas de pequenas embarcações, barcos de poucos metros de comprimento que podem sair em dezenas ao mesmo tempo, potencialmente para lançar mísseis em alguns casos. Então, geralmente são mísseis que não são guiados, é como se fosse um bazuca que atira em linha reta. E além disso, você não é obrigado, porque eles podem sair por uma espécie de túnel de uma casa que parece totalmente comum. Na verdade, há dezenas de barcos escondidos embaixo, e tem outros que são simplesmente barcos de pesca. Por fora é um barco de pesca. Você vê um barco de pesca em um porto. Certamente há centenas deles. Você não vai destruir todos os barcos de pesca que estão no porto, sendo que na verdade estão camuflados por baixo. Tem uma lancha rápida como essa aqui. Como você explica que um país como os Estados Unidos tenha subestimado essa possibilidade de que o Irã pudesse resistir a longo prazo? A resiliência dos iranianos, mas sob o controle de Xavier, sempre há uma superestimação da eficácia da poder aéreo. Acredita-se que a vantagem da poder aéreo é, obviamente, que ela não é muito perigosa para o agressor. Os ataques, você vai fazer a guerra, vai ganhar a guerra com tecnologia e com aviões. Na verdade, não conheço muitos exemplos, aliás, não conheço nenhum, exceto o uso da arma nuclear contra o Japão. Não conheço nenhuma guerra que tenha sido vencida unicamente pela força aérea. Acho que estamos novamente nessa situação. Gerard Hall está certo ao dizer que chega uma hora em que é preciso mudar de estratégia? A doutrina americana acredita que pode conseguir quase tudo por meio do poder aéreo, capaz de dobrar qualquer vontade. E o segundo problema é Donald Trump, que anuncia todos os dias que está tudo certo, que já ganharam, que eles vão desmoronar. Aliás, eles já desmoronaram, aliás, eles aceitaram o bloqueio do Estreito, aliás, eles vão nos entregar o programa nuclear deles. Ele vive uma espécie de esquizofrenia, acreditando que seus desejos são realidade. Achava que ao decapitar... Isso causa até danos, Xavier Stellman. Isso causa danos, mas não a ponto de fazer o regime desmoronar. Os 150 mil membros da Guarda Revolucionária, eles evaporaram? Todos eles foram mortos? E os 30 mil pobres opositores, que foram mortos há 2 meses, eles estão de volta, presentes, tentando derrubar esse regime? Para alguém que não entende nada disso, ataques direcionados com inteligência no terreno não seriam suficientes, você diz, para matar essas pessoas. Ataques direcionados exigem, como complemento, ter uma força terrestre que possa apoiar uma mudança de regime, já que, no fim das contas, é isso que eles querem obter, mesmo que não admitam querer essa mudança de regime. É preciso, no mínimo, uma pressão suficientemente intensa sobre o poder para que eles renunciem ao nuclear, aos mísseis balísticos e aos seus proxies em toda a região. Ora, hoje está claro que não é com ataques aéreos que eles vão conseguir isso. A única consequência, e eu digo isso desde o começo, é que, eventualmente, se esse regime conseguir se manter, vai acabar se tornando como a Coreia do Norte. A Coreia do Norte não tem mais recursos econômicos para sustentar escolas, área social e aposentadorias, restando apenas mísseis balísticos e armas nucleares. É isso que o Irã fará. Antes de continuar, uma mensagem do nosso parceiro, que viabiliza esses vídeos. Nosso parceiro de hoje é a Odoo, plataforma universal para empreendedores, pequenas e médias empresas e quem tem um projeto. Odoo é um ERP completo que oferece diversos aplicativos para apoiar empreendedores nas tarefas diárias. Se você gerencia uma pequena loja com estoques, seja para faturamento, organização de tarefas das equipes, projetos ou criar um site. Há um aplicativo para cada necessidade. Hoje, falaremos do aplicativo Assinatura, ideal para quem precisa que documentos sejam assinados online. Podemos personalizar o documento selecionando e arrastando os campos desejados, tornando-os obrigatórios ou não e adicionando signatários. Podemos definir a ordem de assinatura, agendar lembretes automáticos e enviar o documento com poucos cliques. Certificados de assinatura eletrônica são reconhecidos em mais de 100 países. Então, seja você uma PME industrial, um grande grupo ou um microempreendedor, em todos os casos, o Odoo é feito para você, independentemente do seu setor de atuação e do país de onde você está nos assistindo. O primeiro aplicativo é totalmente gratuito, sem limite de tempo, com suporte e hospedagem ilimitados. E a partir do segundo aplicativo, seja você usando 2 ou 50, a assinatura começa a partir de R$19,90 por mês, e isso é garantido. Siga o link, economize tempo e dinheiro, simplifique sua vida, foque na atividade principal e desenvolva sua empresa sem perder tempo com tarefas administrativas. Agora, vamos voltar ao assunto. E quanto ao poder americano em campo?
Já que, como podemos ver, os americanos tentam tranquilizar a opinião internacional sempre com helicópteros Apache, drones Reaper, isso basta. Isso basta para manter pressão e impedir que os iranianos saiam com petroleiros. Isso impede os iranianos de reposicionarem forças navais ou lançarem drones, inclusive chineses. Mas nesse caso, não é com essa patrulha que eles podem fazer o regime ceder a ponto de ameaçar a própria existência do regime. Mas para o estreito, isso é suficiente para fazê-lo ceder no estreito ou não? Isso os impede de sair, criando um duplo bloqueio, mas mesmo assim os iranianos continuam impedindo navios civis de partir. O problema econômico ainda afeta os aliados dos Estados Unidos na região e toda a Ásia, que depende principalmente desse petróleo. Se me permite, esse é o paradoxo, Xavier está certo. É que os americanos estão reforçando o bloqueio iraniano para torná-lo ainda mais eficaz. Ora, o objetivo do Irã é, obviamente, o colapso da economia mundial. Então, eles acabam ajudando os iranianos. A questão é saber quem vai conseguir suportar mais sofrimento. Por mais tempo. O maior tempo possível. E eu tenderia a pensar que os iranianos, sob um regime autoritário, um regime até radicalizado por essa guerra, vão aguentar mais tempo do que os Estados Unidos, a América e o Ocidente. Ainda nos perguntamos sobre as minas nesse estreito. Existem minas? Você realmente acha que há minas? Donald Trump diz que os iranianos vão nos ajudar a removê-las, etc. Até agora só temos as declarações dos iranianos como prova. Trump afirmou que monitorava todos individualmente e sabia onde estavam. E isso é possível. Depois disseram que não havia mais, mas no fim havia até 6.000 enviados. Então, na verdade, não sabemos de nada. Mas seja 0, 1 ou 100, acredita-se que o sul do estreito é impraticável. Então, ninguém ousa se arriscar. Somos obrigados a passar perto das costas iranianas, ficando ao alcance dos barcos deles, como vimos hoje. Mas Xavier Teitelman, os ucranianos afirmaram que podiam ajudar os americanos nisso, é verdade? Mas os americanos não querem. Os americanos não querem se rebaixar a aceitar a ajuda dos ucranianos. No campo da defesa aérea, os ucranianos haviam proposto em outubro, mas os americanos recusaram isso. Eles recusaram em outubro passado que os ucranianos pudessem ajudá-los em sua defesa aérea, especialmente para se defenderem contra os Shahed. Quando a guerra começou, viram que russos enviam centenas de drones iranianos por dia à Ucrânia, e os ucranianos sabem interceptá-los. A Arábia Saudita, os Emirados, todos os países da região, o Catar, pediram ajuda aos ucranianos. Os americanos não aceitaram. Muitos afirmam que o estreito não se relaciona ao Mar Negro, por isso a ajuda ucraniana não seria apropriada. Não seriam as mesmas condições e níveis de emprego? Mas que país hoje pode fornecer centenas de drones navais para patrulhas? É a Ucrânia. É o único país capaz de produzir já amanhã dezenas de drones navais por dia para patrulhar e possivelmente colidir com navios iranianos ao saírem. Concretamente, o que isso mudaria na prática no estreito? Então, se imaginarmos que colocássemos sensores de detecção de minas nesses drones navais ucranianos, seria possível fazer patrulhas muito mais intensas do que se fossem necessários navios muito grandes. Se você imaginar drones de superfície prontos para atacar qualquer navio iraniano que saia do porto, terá presença constante no mar, algo que um navio não oferece, pois precisa ficar a centenas de quilômetros para não se colocar em perigo. Se você envia aviões para esse tipo de missão, você os coloca ao alcance de mísseis, como vimos com o F-15 que foi abatido e o F-35. Então, no final das contas, os ucranianos, com esse sistema LOCUS que eles desenvolveram no Mar Negro, claro, não vão conseguir fazer tudo. Mas se pedissem a eles, se os Estados Unidos aceitassem se rebaixar a pedir aos ucranianos que eles sabem fazer, de fato, já seria muito mais fácil para eles. Donald Trump perde a paciência e afirma em seu último discurso que atacará infraestruturas energéticas. Ele diz isso 4 ou 10 vezes. Então, o problema é, será que os iranianos percebem que Donald Trump está perdendo a paciência? O problema é que ele perde a paciência, ele já perdeu a paciência várias vezes e sempre no último momento ele recua, ele amarela. Trump sempre amarela. É isso, Trump sempre amarela. Então, a questão agora é se colocar, você sabe, é sempre preciso se colocar no lugar do outro. Os iranianos hoje ainda levam Trump a sério? Eles ainda levam Trump a sério? E eu, com certeza, estou convencido de que os iranianos não vão capitular diante desse tipo de ameaça. Eles estão prontos para pagar para ver. Infelizmente, acho que Trump fará isso e eles retomarão os bombardeios. No caso das usinas elétricas, seria uma ordem ilegal e crime de guerra, pois são alvos não legítimos nem militares. Destruir todas as pontes e toda a infraestrutura civil não é uma necessidade militar que derrubaria o regime.
mas acredito que Trump acabará ordenando isso. Algumas dessas usinas estão vinculadas a países do Golfo. Não, mas isso significa que é o crepúsculo dos deuses. Porque isso significa, obviamente, que os iranianos vão usar todos os seus meios contra as monarquias do Golfo. É óbvio que se você destruir a usina elétrica, eu destruo sua usina de dessalinização. É um desastre absoluto. Nesse caso, a economia mundial por um tempo vai afundar. Os iranianos sempre mostraram que eles sempre pagavam na mesma moeda, a mesma coisa. Exatamente. Mas faziam isso às custas das vulneráveis monarquias do Golfo. Só um ponto importante é que os ucranianos, após os pedidos, parceiros estratégicos que assinaram com a Arábia Saudita e os Emirados, estão implantando sistemas de defesa aérea em grande escala, principalmente os interceptores contra drones Shahed, que têm taxas de interceptação em torno de 95%. Porque foram principalmente drones que atacaram. Mísseis balísticos eram interceptados em mais de 95% pelos países do Golfo com Patriot, enquanto drones Shahed em apenas 60%. Os ucranianos atingiram 95% de sucesso e agora usam muitos interceptores e sistemas de interferência. Se o Irã atacar de novo, alguns podem passar, tornando a situação difícil. As áreas protegidas, como refinarias e usinas de água potável, certamente estão sob proteção ucraniana agora.